Boa noite. Chuva alaga e deixa desabrigados no estado. Em Novo Hamburgo, 400 famílias tiveram que deixar as casas e foram removidas para abrigos. Em Cachoeira do Sul, a precipitação nas últimas 24 horas ultrapassou a média prevista para todo o mês de julho. Socorro epidemiológico. Município de Cachoeirinha pede apoio do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação contra a meningite. Moradores de prédio atingido por explosão na capital aguardam autorização para voltar para casa. O Rio Grande, desconhecido. No Vale do Taquari, descendentes de imigrantes ainda aprendem a falar alemão em casa e na escola. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os moradores do prédio da capital, onde ocorreu uma explosão no domingo, ainda não têm data para voltar para casa. O edifício está interditado e sem previsão de liberação. A moradora do apartamento onde aconteceu o acidente continua internada no Hospital Cristo Redentor. O quadro de saúde dela é estável. A explosão ocorreu no 4º andar desse prédio de 70 apartamentos que fica no bairro Boa Vista, zona norte de Porto Alegre. O acidente assustou moradores e também vizinhos. A explosão foi muito forte, parecia uma bomba, porque até tremeu o vidro da sacada. A suspeita é de que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás, que está sendo investigado pelos bombeiros. Matheus é um dos 9 moradores que ficaram feridos. Voou bastante coisa. Eu olhei para o chão, vi que estava pingando bastante meu rosto. Quando eu vi que meu nariz tinha sangrado bastante. Consegui ir para a cozinha, assim, olhar de novo o que tinha acontecido. Vi minha vizinha gritando bastante, assim, vi que uma parede tinha desmoronado. Vi que estava complicado, peguei meu cachorro e fui embora. 4 apartamentos ficaram destruídos, janelas quebraram e até prédios vizinhos foram atingidos por estilhaços. O edifício está interditado e teve o fornecimento de luz e gás cortado. A prefeitura vistoriou o local nesta segunda-feira. A avaliação é de que ainda há risco para a segurança dos moradores. A parte elétrica, hidráulica, está toda comprometida naqueles andares mais atingidos. E a alvenaria, que ficou, uma parte dela ficou deslocada, então ela está com sério risco, se não escorarem ela vai cair. E paredes internas também com risco, com rachaduras, mas nada que comprometa a estrutura do prédio. Então a gente interditou até que sejam tomadas providências para eliminar esses riscos. Para a maioria dos moradores, o dia hoje foi de retirada dos seus pertences. Como o prédio continua interditado, eles precisam buscar refúgio na casa de parentes e amigos. O síndico diz que o seguro do prédio já foi acionado. Também foi pedida a análise estrutural do edifício, que é o primeiro passo para a desinterdição do local. Esse laudo que a gente vai iniciar um processo. Se o pessoal retorna em seguida, se tem alguma outra restrição que a gente não sabe. Mas o laudo pericial para nós é o documento oficial, tanto para nós como para a própria prefeitura, na realidade, para poder liberar. E 5 consórcios apresentaram hoje propostas para a execução da primeira fase do projeto de revitalização da Orla do Guaíba. Essa é a 4ª tentativa de licitação feita pela Prefeitura de Porto Alegre, que no novo edital aumentou o preço da obra em 10 milhões de reais. O vencedor será anunciado na sexta-feira. A fase inicial da revitalização contempla um trecho de aproximadamente 1.300 metros entre a usina do gasômetro e a chamada Rótula das Cuias. O projeto do arquiteto Jaime Lerner prevê ciclovias, bares, quiosques, infraestrutura esportiva, caminhos iluminados e um terminal turístico para barcos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 18 meses. O custo estimado é de R$ 67.800.000. Os recursos virão da Cooperação Andina de Fomento. Dividido em 5 etapas, o Parque Urbano da Orla do Guaíba terá 7 quilômetros de extensão. Vai se estender da usina do gasômetro até o Arroio Cavalhada. A Secretaria da Saúde do Estado concluiu que não há necessidade de reforçar a vacinação contra a meningite em outros municípios além de Cachoeirinha. Representantes da pasta se reuniram hoje com integrantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde para discutir o combate à doença no Rio Grande do Sul.
Já em Cachoeirinha, o combate à meningite vai precisar de apoio do Ministério da Saúde. A Prefeitura do município da região metropolitana já intensificou a vacinação na cidade, mas uma ordem judicial decidiu pela ampliação da imunização. A força-tarefa começou pelo bairro Betânia. A vila é o foco do surto comunitário de meningite que já vitimou um jovem e 2 crianças. No final de semana, foram aplicadas 1.600 doses da vacina, imunizando 83% do público-alvo. A meta é imunizar 100%. Organizamos a quimioprofilaxia, ou seja, o uso de antibiótico para pessoas que tiveram contato com essas crianças do bairro Betânia. Também fizemos a quimioprofilaxia em toda a classe escolar dessas crianças e suspendemos as aulas justamente para evitar agrupamentos e aglomeramentos. A partir dessa segunda-feira, a vacinação acontece somente na unidade de saúde da família da Vila Betânia e é restrita a jovens e crianças moradoras do local. As gêmeas Ana Clara e Ana Júlia estão morando com o pai e os avós na Vila Betânia há aproximadamente um mês. Hoje pela manhã, os avós trouxeram as meninas para colocar as vacinas em dia. Tava todo mundo apavorado. Nossa Senhora. Também não é fácil, né? Andou falecendo umas crianças por aí. Na sexta-feira, uma ordem judicial determinou que Estado e município providenciem vacina para todos os jovens com até 20 anos residentes no município e não mais apenas os moradores da vila. A determinação passa a valer a partir de quinta-feira. Pela ordem judicial, o município precisaria vacinar cerca de 12 mil jovens com idades entre 0 e 20 anos. Na quarta-feira, uma equipe liderada pelo secretário da Saúde do município aqui de Cachoeirinha vai a Brasília solicitar auxílio ao Ministério da Saúde. A partir daí, nós vamos transferir ao Ministério da Saúde essa liminar e mostrar a eles se existe alguma resolução técnica que nos resguarde em termos de conseguir vacinar ou não a cidade de Cachoeirinha. No norte do estado, fica com tempo fechado nesta terça-feira. Na Serra, o dia começa com temperaturas altas para a estação. O sul do estado vai ter uma terça-feira de temperaturas baixas. Em Bagé, na Campanha, o amanhecer é mais frio, com mínima de 6 graus e a máxima não ultrapassa os 11. Em Pelotas, dia nublado, com aberturas de sol à tarde e possibilidade de garoa. A mínima será de 12. No litoral sul, rajadas de vento, mas sem chuva. Em Rio Grande, mínima de 12 e a máxima não passa dos 15 graus. A chuva que atinge o estado desde a madrugada deixou centenas de gaúchos desabrigados. Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foi um dos municípios mais afetados. Pelo menos 400 casas ficaram alagadas e várias famílias estão em abrigos provisórios. A situação é mais dramática nos bairros Canudos, Roselândia e Santo Afonso. Em Cachoeira do Sul, a precipitação nas últimas 24 horas superou a média prevista para todo o mês de julho. Em Montenegro, o rio Caí não para de subir e deixa em alerta a Defesa Civil. Na região noroeste, a chuva veio também acompanhada de granizo. Em Novo Hamburgo, a intensidade da chuva fez com que 3 arroios transbordassem. Nessa residência, a marca de água na parede mostra que o susto foi grande. A gente levantou de manhã, minha esposa levantou, já estava com os pés dentro da água, né, de manhã, devia da enxurrada aí na frente, que é uma alaga. E daí, tipo, 9 horas da manhã, subiu mais a água, daí que não é isso. Tiramos algumas coisas, não mais, perdemos tudo aí, né. Na volta para o lar, o desespero de ver móveis e roupas destruídos pela força das águas. Fabiana mora em Canudos, o bairro mais atingido pela enchente. Há 2 anos, ela passou pela mesma situação e ainda nem tinha se recuperado. A gente tirou algumas roupas, tiramos geladeira, fogão, né, essas coisas, né, de motor e de mais valor. Mas que nem roupeiro, daí não tem como tirar, até porque a minha casa ela é baixa, né? Roupeiro, não tem porque até desmontar, né? Até tirar roupeiro, cozinha, sofá, racks, essas coisas, ficou tudo. Por causa do cheiro forte deixado pela água, ela e a família vão dormir na casa de parentes e não tem previsão de retornar.
Diferente da Fabiana, nem todo mundo tem a quem recorrer num momento como esse. Por isso, a Prefeitura improvisou, neste ginásio, um abrigo para as famílias que tiveram que deixar as suas casas. Aqui, elas são assistidas pela Defesa Civil e recebem doações de cobertores e agasalhos para passar a noite, já que a maioria foi pega de surpresa pela chuva e teve que vir para cá de mãos vazias. A Defesa Civil estima que cerca de 200 famílias passem a noite nos 2 abrigos improvisados na cidade. Aos poucos, caminhões da Prefeitura, carregados de pertences de quem não tem onde ficar, começavam a encher o ginásio. Esses pontos de abrigamento, as pessoas vão poder ficar lá, tá? Até se sentirem seguras para retornar às suas casas, porque o medo das pessoas agora, tá? É a questão de que se vai retornar a chuva ou não. Ainda não há previsão de quando essas famílias poderão retornar para suas casas. Nós temos aí a previsão até quinta-feira a chuva, né? Então, se voltar a chover, daí a gente tem que mudar um pouco a nossa estratégia, né? Em Cachoeira do Sul, na região central, choveu 210 milímetros nas últimas 24 horas, mais do que o esperado para o mês inteiro. Cerca de 100 casas foram alagadas. Famílias precisaram ser levadas para a casa de parentes. Arroios transbordaram. No centro da cidade, a drenagem pluvial não suportou a quantidade de chuva e a Defesa Civil teme que amanhã mais famílias que moram em áreas de risco precisem ser removidas. A situação preocupa também em Montenegro, na região metropolitana. Ruas ficaram alagadas e o rio Caí não para de subir. Durante a tarde, o nível chegou a 3 metros acima do normal. A prefeitura alerta que o manancial sobe em média 20 centímetros por hora e não descarta enchente se a chuva não diminuir amanhã. No noroeste do estado, Santo Ângelo enfrentou uma das maiores chuvas de granizo dos últimos anos. O tamanho das pedras impressionou os moradores. Choveu pouco mais de 40 milímetros, mas com muita intensidade desde a noite passada. 62 casas tiveram os telhados totalmente destruídos, segundo a Defesa Civil Municipal. A região central do estado terá uma terça-feira de tempo nublado. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, chove ao longo do dia. A mínima fica em 11 e a máxima em 17 graus. Em Santa Maria, o tempo também fica nublado. A temperatura ao amanhecer será de 10 graus. O mesmo se repete em Cachoeira do Sul, onde a mínima prevista é de 11 graus. A comunidade do Areal da Baronesa, aqui em Porto Alegre, recebeu neste fim de semana a lei que oficializa o local como um território quilombola. Agora, os moradores têm a posse definitiva da área que ocupam há mais de um século. A doação de terras pela prefeitura foi recebida com festa no Quilombo. Hoje é um dia assim que eu estou assim muito comovida, muito alegre, porque eu pensei que nessa idade que eu me encontro, eu não saberia se eu iria chegar até esse momento que foi hoje. O repasse da área para a comunidade faz com que os moradores possam dormir aliviados, já que o risco de serem removidos dali não existe mais. Eles vão ter uma escritura, comunitária de que esse espaço é deles e que agora não tem mais como a especulação imobiliária vir e retirá-los daqui e levarem eles para lugares mais distantes, como aconteceu com várias comunidades negras do nosso município. Hoje o Quilombo abriga 89 famílias e se destaca por ser um dos espaços de cultura negra mais tradicionais de Porto Alegre. Localizada entre os bairros Menino Deus e Cidade Baixa, a comunidade teve início ainda no século XIX, quando passou a abrigar ex-escravos e seus descendentes. Mas o reconhecimento como Quilombo só veio em 2013. Temos todo o levantamento topográfico das edificações, das famílias, a identificação e esse cadastro para que pudesse iniciar o processo de reconhecimento do quilombo urbano. O título de quilombo foi primordial para a doação de terras. Para quem vive aqui há 40 anos, como Alexandre, foi difícil conter a emoção. Mesmo assim, ele lembra que ainda há muito pelo que lutar. Conseguir mais infraestrutura para a comunidade, como reforma das casas, segurança. A terça-feira vai ser de chuva na região leste do estado e tem possibilidade de temporal. Em Porto Alegre, instabilidade e muitas nuvens.
Pode chover até 40 milímetros, mais do que o dobro desta segunda-feira. As temperaturas variam entre 13 e 19 graus. A mesma situação se repete em Guaíba. No litoral norte, o dia também é de muita chuva, mínima de 15 e máxima de 19 graus em Tramandaí. E veja depois do intervalo. Filhos dos descendentes de imigrantes no Vale do Taquari ainda aprendem a falar alemão dentro de casa e na escola. É já já. O tempo abre nesta terça-feira no oeste do estado. A fronteira terá um dia de sol com muitas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em São Borja, tempo nublado, com chuva e grande variação térmica. A mínima fica em 12 e a máxima em 21 graus. O sol volta a aparecer encoberto com muitas nuvens em Alegrete. A máxima é de 17 graus. Uma pesquisa realizada pelo Observatório de Cultura da URGS em 2014 revela as práticas culturais de lazer mais comuns entre os porto-alegrenses. O cinema é a atividade cultural preferida dos porto-alegrenses, apontada por 40% das pessoas que responderam à pesquisa. Essa família, pelo menos 2 vezes por mês, assiste a um filme. E a pipoca não pode faltar. De 1 a 2 vezes, guardamos um dinheirinho para poder ir, sim. Natália, de 14 anos, também adora cinema. Para bancar a diversão, ela se organiza financeiramente. Às vezes é a mãe que paga e às vezes eu economizo, né? Sair para dançar também está entre as opções mais citadas, empatando com o cinema. Shows musicais são a preferência de 36% dos entrevistados. Já os concertos de música erudita ou ópera estão entre as opções de lazer de menor preferência entre os porto-alegrenses. Nos 30 dias de realização da pesquisa, apenas 3,4% desta população foi a um espetáculo como este, por exemplo. Da Orquestra Filarmônica da PUC, com a participação da violinista norte-americana Carla Trinchuk. O tema erudito assusta as pessoas, porque o que é erudito hoje foi popular há 200 anos atrás. Eu acho que tem que se falar música de concerto, música de câmara, música de ópera, porque eu acho que qualquer manifestação artística foi feita para o povo. E no momento que o povo for convidado, o povo entender que é uma música para ele, então ele vai ter mais acesso e talvez consiga entender que isso faz parte da narrativa da humanidade, como qualquer outro estilo. A plateia lotada do Teatro São Pedro para a peça Sim, Eu Aceito, uma comédia musical da Broadway, com Diogo Vilela e Silvia Massari, não reflete a realidade. O teatro também está entre os eventos de baixa popularidade na capital, sendo apontado no estudo por apenas 8,6% dos entrevistados. Está havendo um pouquinho de uma discordância, mas eu acho que um pouco mais assim do incentivo, da lei de incentivo à cultura e o Vale Cultura, eu acho que vai ajudar bastante mais todas as regiões do Brasil inteiro, inclusive Porto Alegre. Em comparação com os dados nacionais, a capital gaúcha está acima da média no que se refere a práticas culturais. Para se ter uma ideia, 71% dos brasileiros nunca foram a uma exposição de arte, contra 50% dos porto-alegrenses. Eu tô com medo! Não precisa ter medo de nada, vou deixar o carrinho. A preservação da cultura através da fala e da gastronomia. Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, as crianças aprendem a falar o alemão em casa e também na rede municipal de ensino. Uma prática que reforça os laços familiares e a história de uma das comunidades alemãs mais tradicionais do estado. A reportagem é da TV Univates. Muss immer ein Kuchen, ein Mehlbrot, Wurst, Rösti, Rohm, Schmier, Presunto, welche die Kinder und Käse. Das ist das, wo auf dem Tisch ist.
Sem legenda, você talvez não entenderia o que Cassiana disse. A dona de casa é mãe do Pedro. O menino de 11 anos estuda na escola pública da comunidade de Forqueta, onde boa parte dos moradores é de colonização alemã, assim como ele e sua família. Além dos pratos típicos, o diálogo com os pais, avós e o primo Vinícius durante o café da manhã é reflexo dos antepassados. Ele foi para a aula e não sabia falar nada em português. Ele foi para a aula, a professora lá podem confirmar, ele não falava uma palavra em português, só alemão. Tem que se falar, que é uma aula que nós vamos ter sempre, que nós não podemos, é de nossa infância, da nossa origem, então desperdiçar o alemão por quê? Tem que manter ele vivo, né? Ainda é escuro quando Pedro e o primo pegam o transporte para a escola, casaco e touca para se proteger do frio. 7h15 da manhã, temperatura de aproximadamente 4 graus. Depois de um café da manhã reforçado e cerca de 6 quilômetros na estrada, é hora de Pedro praticar o alemão dentro da sala de aula. Die geht zu Garten und will eine Rebe rausziehen. Die Oma sieht und sieht. Até 1939 só se ensinou alemão nesta escola. E após a Segunda Guerra Mundial, o alemão foi proibido, então foi um golpe mortal para a língua. Ninguém mais podia falar o alemão. E a partir de 1988, novamente passou a se procurar ensinar novamente o alemão, aos poucos, gradativamente nas turmas. E até hoje, então, eles estão tendo alemão desde o nível A, que é a partir dos 4 anos, até o 9º ano. Aqui as crianças aprendem alemão gramatical falado na Alemanha. A pronúncia é um pouco diferente do dialeto que Pedro utiliza em casa. Die Familie Schmidt hat einen schönen Garten mit viel Gemüse. Salat, Tomate, Kohl, Karotten und Rübe. Große Rübe. Jogos e brincadeiras são utilizados para despertar o interesse dos estudantes. Pedro é um dos exemplos da turma, mas também comete deslizes. Azul. Blau. Cinza. Grau. Verde. Green. Opa. Eles aprendem a falar, a escrever, a interpretar e a entender a língua alemã. Acreditamos que uma das questões mais importantes hoje da nossa realidade é você manter a identidade de uma comunidade. E você oferecer uma língua alemã numa comunidade que tem tão forte essa colonização, é uma forma realmente de você manter essas crianças inseridas nesse contexto, de você manter a identidade dessa comunidade. E assim nós encerramos o programa de hoje. Voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá!